Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre desemprego e a importância da escuta e como a falta dela prejudica mais do que ajuda, né? Como eu já falei para vocês, né? Tô desempregado aí 3 anos, tô nessa luta aí complicada, não é uma luta fácil e nesse período, né? Pouca gente ou quase ninguém sequer veio conversar comigo para tentar entender a minha situação, né? Então, assim, vou falar um pouco sobre a minha situação e como porque como essa situação ela pode tanto prejudicar como ajudar, né? Antes de mais nada, eu não gosto muito de ficar pedindo aqui, não. Se pudessem ajudar financeiramente aí com o projeto, eu preciso pagar o cartão aí que vence essa semana e a internet vence semana que vem. Então, assim, se alguém puder ajudar financeiramente, seja com qualquer valor aí, tanto para ajudar o projeto, tanto para me ajudar. Esse mês eu consegui as compras do mês, minha ajuda da minha família, que fez a compra do mês para mim, então eu consegui sobreviver em questão de alimentação esse mês, graças à ajuda da minha família, que fez as compras. Só que eu preciso pagar a internet e preciso pagar o cartão, que eu tenho que pagar a parcela da internet que eu paguei nos últimos meses. Para tu ver como a minha situação está complicada. Então, se alguém puder ajudar aí, seria muito grato. Muito grato mesmo. Se não puder, se puder curtir, compartilhar, divulgar o projeto para outras pessoas, também agradeceria. Então, na última semana, eu fiz umas postagens nas redes sociais, em vários canais que eu participo, em várias páginas que eu participo, implorando por emprego, implorando por trabalho, porque, como eu já falei para vocês, né, a minha situação ela é muito crítica. Ela é muito crítica e o único caminho hoje que eu tenho para conseguir emprego, para conseguir trabalho, é por indicação. Por indicação. Não existe mais essa questão de alguém me mandar mensagem falando que está abrindo vaga para mercado, que está abrindo vaga para lanchonete, que está abrindo vaga para telemarketing. Não adianta me mandar mensagem falando que está abrindo inscrição para chamar ambulante para isso e para aquilo. Não adianta isso. Por isso porque eu estou falando isso. Nos últimos três anos, o que eu mais ouvi foi essa questão. É mercado, é isso e aquilo. Quando não é falando alguma coisa que meu problema é o currículo, meu problema é isso e meu problema é aquilo. Infelizmente, a minha situação ela é muito crítica. E eu tô falando isso, eu não tô falando de achismo. Nos últimos anos, principalmente nesse último ano, eu tenho estudado muito, muito, muito sobre a questão do desemprego, sobre as consequências, o mercado de trabalho, o futuro do trabalho. Então, assim, tenho usado livros, documentários, reportagens, artigos, tenho acompanhado diariamente os dados. Por exemplo, saiu o dado da CAGED essa semana e se abriu menos postos de emprego desde 2019. Então, assim, a projeção que o desemprego possa crescer em 1 ou 2 anos. Então, a gente pode viver uma crise muito grande em relação ao desemprego. Sem falar que essas vagas que a galera tá me empurrando são as primeiras que vão acabar, devido, primeiro, que são pequenos, grandes empresários, pequenos e médios empresários que geralmente contratam, porque a demanda vem da área de serviços, e a área de serviços tem fechado muita vaga, tem fechado muitos postos, muitas empresas têm quebrado devido aos avanços da tecnologia. A galera tá deixando de trabalhar para empreender, investindo em outras coisas. Então, assim, se você mora numa grande cidade ou mora num bairro grande como onde eu moro e perceber número de lojas fechando, de estabelecimentos fechando, se você for nos mercados, você vai ver caixa, caixas, caixas automáticos, os bancos estão fechando, então assim, as empresas estão fechando. Então é, é um cenário muito crítico. É um cenário muito crítico que não adianta me empurrar e empurrar outras pessoas. E quando eu falo isso, toda vez que eu posto alguma coisa do desemprego, cara, as pessoas vêm com as suas verdades. Eu sempre falo,
Cara, elas agem de boa fé, elas querem ajudar, elas querem entender. Só que, só que assim, eu não as culpo, porque a situação do desemprego é uma situação que ninguém fala. Então, na cabeça da maioria das pessoas, uma pessoa desempregada, ela não trabalha porque não quer. Para a cabeça dela, porque ele pode virar entregador de aplicativo, motorista de aplicativo, trabalhar em mercado, capinar alguma coisa, vender água na praia. Então, assim, na cabeça da pessoa, ela acha que a pessoa não quer trabalhar, só que ela não quer ouvir, ela não busca entender, ela não busca entender. Então, eu falo que às vezes, se você parar para sentar, para conversar com uma pessoa desempregada, às vezes você, de uma certa forma, vai poder ajudar de outras formas, porque você vai entender. O problema também é quando você quer ouvir e não quer entender. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, principalmente a do Brasil, que a gente está perdendo o pensamento crítico, está perdendo a ideia de captar e interpretar as coisas. Às vezes a gente ouve certas situações e já opina baseado no que ela acredita. Mais cedo eu estava vendo uma postagem aqui nas redes sociais, de um gato que salvou a dona, de um pitbull. Aí a imagem era 3 donas na rua no Rio de Janeiro. E a pessoa comentou assim: ainda existe pessoas na rua no Rio de Janeiro, não tem assalto, não tem violência, porque assim, eu moro numa cidade que é o Rio de Janeiro, que é a porta do mundo, que todo mundo fala. Só que, mano, a história é muito ampla. A violência do Rio de Janeiro é um problema, mas ela não é uma violência 100% ocupada. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui embaixo, na minha rua. Tá tendo um barzinho com música ao vivo, vendo o jogo, a galera tá bebendo, um outro estabelecimento aqui vendendo sua cervejinha, vendendo seu gelo, e, e faz um tempo que a gente não vê nenhuma movimentação em relação a assalto nas lojas, isso e aquilo. Então, assim, a gente precisa entender que é uma questão que às vezes noticia, parece que, pô, aconteceu alguma coisa na vida do Brasil, parece que é o Rio de Janeiro todo. Então, assim, não é bem assim. Então, a gente precisa entender que às vezes a gente quer opinar achando que tá lacrando, em aspas, mas na verdade está desconhecendo. Aí voltando a citar aquela autora lá africana, nigeriana, que eu nunca sei o nome, muito complicado, que é a questão do perigo da história única. A gente quer falar de China, quer falar de África, quer falar de outros países sem buscar entender a realidade, a cultura. A gente tem uma cultura, eles têm uma outra cultura. Eles têm um outro modelo de democracia, eles têm outro modelo de democracia. O problema é que a gente acha que a gente vive numa situação que parece que o mundo todo tem que ser do jeito que ela quer acreditar na situação. Esse é o problema. Esse é o problema. E quando alguém tenta tratar essa relação com o desempregado, ela quer empurrar o que todo mundo já fala. E não é, porque às vezes aquela pessoa que está desempregada, ela pode ser uma solução para um parente, ela pode ser uma solução para você, ela pode ser uma solução para um amigo, para um colega. Por exemplo, eu investi meus últimos anos estudando gerenciamento de projeto, planejamento estratégico, inteligência de mercado, experiência do cliente, atendimento ao cliente, experiência do usuário e estudo soft power. Soft power. Então, assim, eu tenho um conhecimento que eu posso pegar um projeto e elaborar um projeto danado em muitas das situações. Só que a pessoa fala para mim que eu tô desesperado, a pessoa acha que eu não tenho isso tudo e acha que eu vou trabalhar no mercado. Porque, sei lá, porque eu sou negro. Porque a pessoa vai ver a foto, um cara negro. Não tem estudo, não tem conhecimento, não é uma pessoa intelectual. Então assim, às vezes você parar para sentar para conversar, pô, por que tu tá nessa situação? Explica aí o que que tá acontecendo. Por que você não tá procurando emprego? Aí eu tô. Só que, pô, eu distribuo o currículo e ninguém me chama para entrevista. Eu participo desses processos aí, tipo daquele tipo da GUP, eu não consigo pular de etapas. Pô, então o que que tá acontecendo? Você já mudou o currículo? Já mudei o currículo.
Tem currículos diferentes para diversas áreas. Ah, já tentou recomeçar por baixo, procurar mercado, lanchonete? São perguntas. Pô, já procurei também, não tenho resposta. Já tentei, já recebi currículo para 3 ou 4 lojas, mercados principais. E eu estou 1 ano sem trabalhar, e os únicos trabalhos que eu consegui foi indicação de pessoas, só que era bico. Então, assim, são coisas que você conversando com a pessoa, às vezes você vai buscar uma solução. Que nem uma postagem que eu fiz ontem de uma menina que também está na mesma situação que a minha, só que ela está numa situação que ela está dentro da faculdade, ela está fazendo um determinado curso. Então, assim, eu falei para ela, assim, não é uma dica, só que é uma coisa que eu faria na época da faculdade que eu não fiz. Mano, faz network, escreve artigo científico, vai fazendo o teu nome agora, porque quando tu sair da faculdade, tu já vai ter gente que vai te indicar para isso, vai te indicar para aquilo, vai te dar uma oportunidade, porque se você se fechar, como aconteceu comigo na faculdade, ou andar com pessoas que não estão com interesse de seguir a carreira do curso que você está na faculdade, você vai penar, mano. Você vai penar. Eu me formei como professor, eu não fechei com pessoas. Eu não fechei com pessoas que seguiram o caminho da licenciatura, foram para outros caminhos. Eu também não pensei, eu não tinha cabeça, porque na época eu estava trabalhando, eu também não tinha a cabeça que eu tinha que escrever artigo científico, que eu tinha que ficar colando com meus professores, com outros colegas de outras licenciaturas, para que eu pudesse criar capital social, para que assim que eu terminasse a faculdade, eu já estaria empregado, mesmo que estivesse em um projeto social que eu estaria começando a minha carreira, só que infelizmente eu não segui isso, segui uma outra carreira que me prejudicou totalmente, porque eu entrei num ambiente onde as pessoas têm uma cultura diferente da minha, são pessoas com um pensamento, com um pensamento limitado em diversas questões, eles não pensam no próximo e são geridos por pessoas da geração boomer. É uma outra questão que eu vou falar. Então, assim, tudo para ele é achismo, e eles só beneficiam pessoas que são puxa-sacos. Como eu não era puxa-saco, eu dava opiniões sobre como caminhar, por que está dando certo, por que está dando errado, e a galera não acreditava. E hoje eu tava vendo um bagulho lá, todo o lugar, um ambiente totalmente vazio. Uma coisa que era um principal nome da região, hoje é totalmente vazio, porque não soube posicionar essa marca, não soube criar uma estratégia, não soube fazer soft power. Então, assim, se eu tivesse esse conhecimento todo, talvez eu estaria numa outra situação. Então, quando eu falo isso, você vê que eu tenho, sim, eu tenho um bom conhecimento, eu posso ajudar em alguns projetos, principalmente projeto político. A gente está num caminho, se você quer ser vereador, se você quer ser deputado, a gente está num caminho que a situação política ela tá esquisita. Se você pensar em projeto de verdade, pensar em projeto e não apenas conseguir voto, mano, tu vai ser reeleito a vida, tu vai ser eleito, reeleito, aí quando tu morrer tu não vai ser lembrado por mais de 100 anos. Porque a gente está num momento que não há projeto de município, não há um projeto de estado e não há um projeto de Brasil. Se você se você é empresário, mora numa cidade pequena, num bairro pequeno, e você vê que o teu negócio tá ruim, o negócio dos teus colegas tá ruim, mano, fala comigo que eu vou te ajudar a montar um projeto que possa criar um soft power, fazer algo parecido com a Ilha da Gigoia, com Pariti, com o Largo da Prainha, com Botafogo, que tem investido com a Glória, a filha da Glória. Então, assim, são projetos que, se a gente pegar ideias, a gente consegue implementar para a nossa cultura. Eu tenho esse conhecimento, eu posso ajudar. Como eu já falei, eu não tenho baixa estima, eu não tenho síndrome de impostor, eu só não tenho capital social. Eu só não tenho pessoas que sentam comigo e falam, vamos conversar. O que você pode me oferecer? Por que tu tá nessa dificuldade? Por que tu não consegue emprego? Por que tu não consegue trabalho? Pô, eu sou pesquisador musical, eu pesquiso música desde os 10 anos. Mano, eu consigo encontrar problemas de festivais de rock do meu bairro, de bares que tem música ao vivo na região.
Eu consigo encontrar problemas de bares que trabalham com isso até dentro do rock, com próprios festivais dentro do rock eu consigo encontrar problemas e eu consigo encontrar soluções para que as coisas possam começar a melhorar. Só que eu preciso que essa pessoa venha falar comigo. Eu postei que eu tava precisando de emprego na página lá, fora do refrão, que fala de música. Mano, teve 2.000 curtidas, nenhuma pessoa veio falar comigo. As únicas pessoas da página que vieram falar comigo, ou para ligar pro CVV, de Centro de Prevenção da Vida, ou para procurar emprego de mercado, padaria, obra, telemarketing. Sendo que a página só fala de música, de pesquisa musical, fala de soft power. Então, assim, a pessoa não quer entender, não quer conhecer. Uma banda, às vezes uma banda, um diretor de estabelecimento, então, se viesse conversar comigo, talvez, pô, esse cara vai me ajudar no projeto. Mas também existe um problema, às vezes a pessoa, ela quer ser ajudada, mas ela não, eu vou falar isso nos próximos vídeos, ela quer ser ajudada, mas ela vai arrumar a desculpa que ela não tem tempo. Ela tá sempre ocupada. Então, assim, se você tá ocupado, o que tá faltando para você? Um assessor. Tá entendendo? Tá entendendo? Às vezes você tá conversando com alguém, você tem um problema e o problema tá do teu lado. A solução tá do problema, a solução tá do teu lado. Por isso que existe um livro chamado Apaixone-se pelo problema, não pela solução. As pessoas, elas andam ocupadas, as pessoas, elas têm projetos, elas têm ideia, mas elas não têm os caminhos, elas não têm as pessoas certas, elas não têm as pessoas certas. E elas vão falar que ou não são ocupadas, ou que são ocupadas, ou que vão colocar a culpa no fulano, no ciclano. Tava conversando com uma garota que era até um projeto social, ela fala que ninguém abraça, que ninguém quer patrocinar, que ninguém... Falei, minha irmã, ninguém quer patrocinar nada do início, você precisa construir uma autoridade, construir uma marca para que as pessoas possam olhar para você, pô, isso é confiável. Você começa a investir em projetos focando em vantagem competitiva e na estratégia de Oceano Azul, que você vai criar algo diferente. Você vai criar algo diferente, só você ler o livro do Jim Collins, você vai criar algo diferente, você vai construir uma autoridade, vai construir uma marca e as pessoas vão começar a te apoiar, vão começar a te indicar para outras pessoas. Porque enquanto você não tiver, você não pode jogar a culpa nas pessoas. Ninguém quer investir em alguém desconhecido, como a minha situação. O próprio Renan Santos falou, hoje eu estou no underground, hoje eu tô no underground, no desconhecido. Mas eu tenho certeza que eu tenho capacidade para estar no mainstream, para tocar no Rock in Rio. É um exemplo, não sou músico. Já fui. Então, assim, mas eu preciso de capital financeiro para investir no projeto, ou preciso de capital social para abraçar minhas ideias. Ou para mim, me dar a oportunidade de trabalhar como assistente, como assessor, ou para trabalhar na ajuda de um projeto, ou até mesmo para ajudar no projeto aí com dinheiro, se inscrevendo, compartilhando para outras pessoas, falando, pô, olha esse cara aí, mano, esse cara talvez possa ajudar no seu projeto. Então, é isso que eu falo. Eu falo na minha situação, mas pode ser a situação de qualquer outro desempregado. Às vezes aquela pessoa, ela tem capital cultural, ela tem conhecimento, eu sou um cara autodidata em diversas áreas. Então, se você vê várias pessoas que estão um outro comentário, que estão fazendo curso, estão se esforçando, mas, pô, só precisa de uma oportunidade. Não adianta a gente ficar pulando de subemprego, porque é isso que o sistema quer. Porque os empregos continuam fechados entre eles, e a gente que não tem as oportunidades, e a gente que não cria as oportunidades porque moramos em comunidades, em lugares pobres ou cidades pequenas, não criamos a oportunidade porque a gente desvaloriza, a gente ignora. A gente ignora. Então, assim, quando você vê dados, você vê os jovens que têm condições estão saindo do Brasil. Uma pessoa que mora num bairro de uma comunidade, numa cidade pequena, podendo fazer um puta trabalho de soft power para essa região, é desvalorizada, é esquecida, é ignorada, e ele vai para onde? Vai para uma zona sul da vida, uma zona sul do Rio, vai para uma São Paulo da vida, porque alguém vai abraçar a ideia dele. Então, assim, você perde
capital humano, você perde capital humano porque por causa da sua, não ignorância, mas da sua crença limitante sobre determinado assunto, porque não conhece o avanço do mercado, que hoje o mercado é outro. Eu vou falar muito sobre isso, principalmente dando um exemplo agora do presidente da CBF e do presidente da Liga, que eles têm feito algumas coisas. A própria questão geracional, como o MBL tem feito, eu fiz um vídeo falando sobre a MBL e a galera tem metido pau na MBL e eu tenho olhado assim, cara, se esses caras chegarem no poder, esses caras vão ficar um bom tempo, porque eles têm um projeto, eles querem ter as melhores pessoas. Eu posso discordar com o pensamento político e com algumas ideias que ele tem para projetos, mas eles estão fazendo o caminho certo do que a geração, que a geração dele tem feito. Eu estava conversando com um rapaz de um grupo político, eu falei, cara, quando você pega os partidos, é tudo galera de 80, 70 anos querendo mandar numa sociedade que hoje, que futuramente vai ser ditada pela geração Z alfa e beta. Porque eles vão ter o poder de compra. Então, assim, por mais que talvez eles sejam a maioria por causa da questão de natalidade, eles vão decidir. Então, assim, os velhos, eles vão ser ocupados pelos novos. Então, assim, existe uma lacuna, seja no campo empresarial, no campo público, existe lacuna em diversas áreas, na gastronomia, na cultura, na música, no cinema, na literatura, para quem quer trabalhar com cafeteria, livraria. Existe lacunas, só que vocês precisam ter as pessoas certas. E às vezes as pessoas certas, você está jogando ela para ser o quê? Repositor de mercado, porque você não conhece e às vezes ela só quer uma oportunidade de emprego e de trabalho como eu estou querendo. Ou seja, você evita escutar talvez aquela pessoa que seja a solução do seu problema, do seu familiar ou do seu coleguinha, porque você quer empurrar ele para o subemprego. Esse é o problema. Até quando a gente vai deixar de ouvir pessoas que têm talento? Às vezes a pessoa não tem capital humano, quer dizer, não tem capital social, não tem o famoso network e não tem um capital financeiro. Ela só precisa de um empurrãozinho. E o que eu preciso é de um empurrãozinho. Quem vai me dar esse empurrãozinho? É isso. Dá uma força aí, ajudar no projeto. Abraço.